Fala galera, aqui quem fala é o Nicolas e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade nesse sistema de login que a gente estava desenvolvendo. O que a gente já fez nos últimos vídeos? A gente construiu um componente para cada elemento que se repete nesse sistema que a gente está desenvolvendo. Então esses inputs, esses botões e esses outros inputs aqui também foram todos componentizados, porque isso daí vai evitar da gente ficar repetindo o código. Agora a gente vai pegar esses componentes que a gente criou do input, do botão, e a gente vai aplicar isso no desenvolvimento da tela em si. Então, com tudo criado, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui na nossa pastinha src, no nosso app.jsx, e a gente vai começar a editar aqui essa página. Então, a gente estava mostrando aqui até agora os nossos componentes direto aqui no nosso app.jsx, mas a gente não vai fazer assim. A gente vai criar uma pastinha para mostrar cada página separadamente. Porque aqui nesse projeto a gente tem duas telas. A tela de cadastro e a tela de login. Então a gente vai precisar criar duas páginas. Aí aqui na nossa pastinha src a gente vai criar uma nova pasta. Vou chamar de pages. Dentro de pages é aqui que eu vou criar as minhas páginas. Então eu vou criar uma page sign-in, ou no caso login mesmo. E nessa página de login é onde a pessoa vai entrar na conta dela. E a gente também vai ter uma nova página de register. Seria o de cadastro. Eu vou até renomear aqui para manter o português, então cadastro. Bom, o que a gente precisa fazer aqui? Dentro da tela de login, a gente vai criar um novo arquivo, index.jsx. Esse daqui vai ser o arquivo principal da nossa tela de login. E a gente também vai criar um arquivo styles.css. Esse styles.css vai ser o arquivo que vai estilizar só a nossa página de login. Aqui no meu app.jsx eu posso salvar por enquanto. E vamos começar a configurar o meu index da minha telinha de login. Então, para criar uma tela, da mesma forma que a gente faz para criar um componente, afinal tudo é componente no React, eu preciso criar uma função, vou chamar de login, que é o nome da página, e aqui nessa função eu preciso retornar um HTML. Beleza, eu vou criar uma div, então vou chamar de login container, vai ser aqui que vai ficar todos os nossos elementos de login. E o que a gente precisa colocar primeiro? Nessa página a gente tem um H1 aqui, um H2, colocar de H2, e eu vou chamar de login na plataforma, para ficar no português, beleza? E por enquanto a gente só vai exportar essa função como padrão, e a gente vai importar aqui dentro do nosso app.jsx. Então eu vou apagar essa div, e eu vou retornar aqui só aquele componente, então eu vou colocar aqui em formato de tag, apertar o tab que ele já vai autocompletar e fechar com uma barra. Agora a gente vai ver como está ficando. Vamos abrir o terminal. A gente vai iniciar aqui o servidor npm run dev. Ele vai iniciar o servidor local na porta 5174. Porque a porta 5173 eu estou usando para mostrar como que vai ficar aqui o projeto no final. Então ele inicia aqui numa nova porta. Já apareceu aqui o nosso H2, só que ele está com a cor preta. E a gente precisa adicionar também na tela os nossos outros elementos. Então vamos começar a organizar isso daqui. Aqui no meu index, além do meu H2, eu preciso de duas entradas de texto, que são os componentes que a gente criou, e dois botões primários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um form primeiro, para exibir todos os nossos inputs. Dentro desse form, eu vou colocar aqui a nossa entrada de texto. Ele não conseguiu encontrar, então eu vou ter que importar manualmente, tem vezes que acontece. Então, não tem problema, a gente pode vir aqui, import, from. Então aqui no front vai passar o caminho do nosso componente de entrada texto, que está dentro da nossa pastinha component. Então eu tenho que voltar uma pastinha, mais uma, aqui dentro de components, a gente vai acessar a entrada texto. E aí ele já não vai ter nenhum problema. Aí ele já colocou aqui. Só que o nosso componente entrada texto, ele tem alguns parâmetros. A gente pode até conferir aqui, a gente tem o tipo texto, o texto escondido, que seria nosso placeholder, o ID da entrada e o nome da entrada. Então a gente vai colocar esses parâmetros. Vamos aqui na entrada texto, começar pelo tipo texto. O tipo texto desse daqui seria o e-mail, né, que é um input do tipo e-mail. A gente vai colocar aqui um texto escondido. Esse texto escondido aqui vai ser digite seu e-mail. O que mais que a gente precisa? O ID entrada, aí vai ser aqui e-mail. E por fim, o nome entrada, que pode ser e-mail também. Com isso é só a gente salvar e já foi adicionado aqui um input com todas as características que a gente precisa para o input de e-mail e todos os parâmetros tudo certinho. Beleza, agora a gente vai precisar de outro
outro componente, então a gente pode replicar isso daqui. E por isso que a gente componentizou as coisas. Olha a facilidade para desenvolver isso agora. É só a gente aplicar aqui o nosso componente e ele já está todo estilizado. A gente só tem que passar os parâmetros dele. O segundo componente vai ser do tipo password. Vai ter aqui um texto, digite sua senha. O ID entrada vai ser senha e o nome entrada vai ser senha também. Vamos ver como é que ficou? E pronto, a gente adicionou os nossos dois inputs estilizados e cada um com a sua característica. Logo em seguida, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que adicionar aqueles dois botões. O botão de entrar e o botão para ir para a tela de cadastro. Então, aqui dentro do form eu vou criar uma div. Eu vou falar que essa div vão ser o botão container. E aí eu vou colocar aqui aqueles botões que a gente criou, que são o botão primário. Aqui ele também não importou sozinho, não apareceu aqui pra gente importar sozinho. A gente pode colocar aqui normalmente também. Botão primário. Lá do nosso components, botão primário. Assim a gente já importou o nosso botão, ele já apareceu aqui. Só que o botão primário ele tem o título. E esse título aqui é o texto que vai aparecer nele. Então eu preciso colocar. Aqui vai ter um texto de entrar. A gente vai precisar de outro botão com um texto de cadastrar. Perfeito, agora temos nosso botão de entrar e cadastrar. E os nossos inputs. A gente só precisa arrumar isso daqui agora no CSS. Para esse texto não ficar assim escuro, não centralizado e não ficar os meus elementos estão colados na página. Esse CSS vai ser tranquilo de fazer. A gente só precisa importar ele aqui. Então import /styles.css. Passando o caminho do meu arquivo. Eu posso deixar eles assim mais afastados para ficar mais legível. E agora a gente vai abrir aqui o nosso arquivo styles.css. Vamos lá. Então a gente vai começar aqui pegando a nossa primeira div, a div principal, que é o login container. E a gente vai acessar o H2 dentro dela. Então, .login container. Esse login container acopla todos os meus elementos. Então eu vou aplicar para ele um display flex. Esse daqui vai fazer um ficar ao lado do outro. E eu preciso que eles fiquem um sobre o outro. Então eu vou colocar um flex direction column. Aí ainda vai manter um sobre o outro. O que mais que eu preciso? Eu preciso de um pad, um espaçamento interno inline, ou seja, só na horizontal. E eu vou colocar aqui 10% da tela. Aí ele vai ter um espaçamento aqui com 10% da tela. Se bem que a gente pode colocar até 15%. O que eu preciso fazer agora? Eu vou colocar os meus elementos aqui no centro da página. Então eu vou colocar um align item center. E o texto já foi centralizado aqui na horizontal. E agora eu preciso alinhar eles aqui na altura, na vertical. Então eu vou colocar um justify content center. Ele não alinhou, por quê? Porque ele está considerando aqui o tamanho único que ele tem nessa página. Então a minha div login container só tem o tamanho necessário para mostrar os meus elementos. Se eu quiser que ela tenha mais tamanho para ele poder se adaptar aqui e ficar centralizado, eu vou precisar especificar. Então eu vou colocar uma altura. Posso colocar assim, ó, a altura mínima, né, um min height, vai ser de 100 VH. Ou seja, esse VH significa viewport height. Ele se refere justamente ao tamanho da minha janela em si. E eu posso usar isso como referência. E agora ele fica lá centralizado. E se eu quiser que ele não fique tão para baixo, eu posso colocar até um min height de 80. Aí ele vai ficar um pouquinho mais para cima. O que a gente precisa fazer agora? Estilizar o nosso H2. Então, .login container, eu vou acessar aqui o meu H2. E eu vou colocar para ele um color white, para ele ficar com a cor branca. Um font size de 2 rem, para ele ficar maior. Um font family sans serif, que eu não quero que ele tenha essas pontas na minha fonte. E eu posso colocar também um margin bottom, né, um margin bottom, para ele criar um espaçamento aqui embaixo do meu H2, para não ficar tão colado aqui no meu input. Esse margin bottom pode ser até 3 rem. Agora a gente já estilizou aqui o nosso H2, a gente só precisa criar um espaçamento dentro do meu form e dos meus elementos do botão. Então eu posso chegar aqui, login container, form, eu vou aplicar um display flex para eles. Eles vão acabar ficando um ao lado do outro de novo. Vou precisar colocar um flex direction column. Eu vou colocar aqui para ele um width de 100%, porque parece que ele encolheu mais do que devia. O que eu preciso fazer? Como eu coloquei o display flex, eu consigo colocar aqui uma propriedade gap, que é um espaçamento interno dele. Então eu posso colocar um range gap. Aí ele vai dar uma afastada aqui já um do outro. E dentro do meu form, eu tenho também uma div com esses botões. Mas eu acho melhor deixar ela fora, para não influenciar na distância que
que a gente vai aplicar. Então, por exemplo, aqui o meu botão container acabou pegando o gap, porque ele está dentro do meu form. E o meu form tem o gap, então eu preciso que o meu botão container fique separado do meu form. Assim, cada um vai ter sua própria distância. O que a gente precisa fazer agora? O meu input já está espaçado, eu acho que eu posso até colocar um pouquinho mais de espaçamento, uns 2 rem. Agora eu vou pegar aqui a minha div com os meus botões, que é o meu botão container. Então, ponto login container, ponto botão container. Aí dentro do meu botão container eu vou colocar um width de 100% também, porque ele acabou diminuindo. E aqui no meu form eu posso até colocar uma margem bottom, para ele não ficar tão colado aqui com os meus botões, de 2 rem. Beleza? Eu vou colocar até um pouquinho mais, 3 rem. E eu vou diminuir esse gap aqui dos meus inputs só para deixar um rem mesmo, que estava melhor. E o que eu preciso fazer? Eu vou colocar aqui um display flex mais uma vez e o flex direction como column, para eles ficarem em coluna já. E aí, ativando essa função display flex, eu consigo acessar aqui o parâmetro gap, para dar aquele espaçamento mais uma vez. Então, um gap de 1 rem. Aqui nos botões acho que dá para colocar uns 2 rem. Temos já a nossa tela construída aqui. Eu posso até aumentar um pouquinho esse min rate também para uns 90 viewport rate. E já era. Também na próxima aula agora a gente vai aprender a construir a nossa tela de cadastro. Isso daqui se torna super mais simples quando a gente componentiza as coisas. Então foi muito rápido colocar esses elementos na tela porque já estava tudo componentizado. A gente só teve que ajeitar aqui o posicionamento e o nosso texto H2. Então se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa um like. Também deixa um comentário dizendo o que você está achando, porque a gente está fazendo essa série com bastante carinho. E é isso, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.